Olá pessoal, bem-vindo a mais um Entre Amigos, o lugar onde a gente aprende juntos sobre o amor de Deus. Eu sou o João. E eu sou o Pitu. E a gente está dando continuidade ao nosso estudo da Escola Sabatina, falando sobre descanso em Cristo. E essa semana estamos falando sobre livre para descansar. E se você tem curtido os nossos vídeos, compartilhe com seus amigos, curtam lá no YouTube para que mais pessoas possam nos encontrar. E essa lição dessa semana, o título é Livres para Descansar, né? E a gente pensa em descanso só com aquele fim de semana, né? Que a gente fica em casa para relaxar, mas a verdade é que quando a gente fica doente, né, Pitu? A primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? É tomar aquela sopinha, né? E dormir, né? O dia inteiro, né? Então, a primeira coisa que a gente pensa quando a gente está doente é o quê? É a parte física, né? A febre, aquela indisposição, né? A lição dessa semana vai explorar algo diferente, que é não só a parte física da doença, mas a parte espiritual da doença, né? E como Deus, que foi o que nos criou, não nos criou para ser doente, para ficar doente. Como que Deus tem trabalhado para reverter essa situação? Nós vamos ver duas histórias interessantíssimas sobre isso. Isso. E a primeira história é do paralítico. Paralítico, aquele que os seus amigos ajudaram ele a descer pelo telhado da casa para que Jesus pudesse curar, né? Lembrando que naquela época, quando uma pessoa tinha alguma doença ou uma enfermidade, todo mundo achava que era por causa do estilo de vida dele, porque ele tinha cometido alguma coisa, ou porque os pais tinham cometido um certo pecado e passou para os filhos. Então, eu imagino que esse cara aí, ele tinha uma certa vergonha e uma certa culpa por ser paralítico. Ele levava essa culpa nele, então devia pesar bastante nele. Mas o que eu achei bastante interessante, estudando sobre a história dele, é que ele tinha os amigos. E os amigos nunca o abandonaram. Então, quando Jesus, e eles ouviram falar de Jesus, e quando Jesus ia nas cidades, era sempre aquela multidão ao redor, e ele, como paralítico, não tinha condição de chegar perto de Jesus. E é aí que veio os amigos dele, né? Então, eu fico imaginando que eles subiram, né? Eles subiram no teto, a história fala, né? Subiram no teto, fizeram um buraco e desceram ele lá para baixo onde Jesus estava. Que não foi um negócio simples. A gente lê e comenta aqui em 10 segundos, legal, subiu no teto e abaixou e tranquilo, mas se você analisar, não é um negócio assim tão fácil. Porque se subir num teto hoje, pode até, se você tem uma certa habilidade, não é tão difícil, mas agora imagina ter que trazer uma pessoa inteira lá em cima, a maca, e baixar deitado, tudo isso. Então, quando Jesus interage com ele, para mim, de certa forma, também mostrou a fé dos amigos que eles tinham que Jesus ia curar ao paralítico, né? E diz aqui, Pedro, vendo Jesus a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, né? Filho, seus pecados estão perdoados, né? Mas ele disse, como você disse, a fé que eles tinham, né? A fé dos amigos, né? E quantas vezes os nossos amigos que nos carregam, né, Pitu? E nos fazem nos manter em pé, né? Agora, o que é interessante dessa história, Pitu, é que Jesus poderia simplesmente ter curado ele, como ele fez muitas vezes, né? Colocado a mão, falado uma palavra, mas aqui Jesus faz algo diferente, que é a raiz dessa lição de hoje, né? Jesus diz aqui, vendo, no verso 5, Marcos 2, verso 5, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, filho, os seus pecados estão perdoados. Quer dizer, por que Jesus falou sobre pecados perdoados, né, Pitu? Porque não falou simplesmente levanta-te e anda, como ele falou para muitas outras pessoas, né? Uhum. E aí que está a raiz para a gente entender como Deus está trabalhando nesse mundo para resolver o problema das doenças, né? Exato, porque como eu falei, esse paralítico, ele estava levando aquela culpa de que ele tinha cometido um pecado. Que era o estilo de vida dele que havia causado ele ser paralítico. De repente poderia ter sido, né? Ele estava fazendo certas coisas que não deveriam e acabou sendo paralítico, ou acho que a Bíblia não explica como é que ele ficou paralítico. De repente os pais, pelo jeito que eles estavam vivendo, ele nasceu dessa forma. Então a vida inteira com essa culpa, né, afeta a pessoa. Então Jesus, para poder atacar a raiz de tudo isso, como você falou, ele não falou, vai lá, levanta e anda. Mas os teus pecados estão perdoados. Por dois motivos. Um, porque ele, para se livrar dessa culpa, ele tinha que sentir esse perdão de Deus. Porque se ele não tivesse sentido esse perdão de Deus, depois de ser curado, ele poderia voltar para a sua vida, para o estilo de vida que era, e poderia cair de novo. Então, dessa forma, ele livrou a consciência dele também. Deu aquele descanso mental para ele poder continuar vivendo a vida dele.
E a gente sabe, né, que as doenças, como eu falei, né, as pessoas achavam que era porque eles tinham feito certas coisas, mas a causa básica de todas as doenças é o pecado. E a gente sabe, né, que isso não significa que todos os que ficam doentes pecaram. Simplesmente significa que a causa fundamental para a enfermidade, à luz do grande conflito entre o bem e o mal, é a rebelião de Lúcifer lá no céu, né? E continua com a queda de Adão e Eva no Jardim do Éden. Vitor, então, uma coisa que é interessante é que a gente fala pecados no plural, né? Pecados como se fosse assim, você mentiu, você roubou, você, né? Mas na verdade o pecado, né, no singular, é essa separação de Deus que você está dizendo, né? Então, eu gosto de dar essa ilustração aqui em casa para meus filhos, talvez seja interessante para você. É como se você tivesse nós ligados a Deus, né? Como a fonte da vida. E no Jardim do Éden, a gente fez a mesma rebelião que Satanás fez quando ele era Lúcifer, virou Satanás. Ele se cortou, se desconectou da fonte da vida. Então, o que eu falo para meus filhos é a mesma coisa se você imaginar, Pito, um celular carregando na bateria, na tomada. A hora que está 100%, você fala assim, beleza, eu vou tirar o carregador, não é? Mas quanto tempo que dura o seu celular? Não é? Vai durar o quê? 1 dia, 2 dias, né? Se você assistir muito vídeo, vai durar meio dia. O que acontece depois? Você tem que se reconectar de novo à energia elétrica, entendeu? Então, quando a gente no Jardim do Éden pecou, a gente se desconectou da energia, entendeu? E você vai andar, tanto que Adão e Eva não morreram na hora, você vai ter um pouco de vida, mas vai chegar uma hora que a sua energia vai acabar. Então, a questão do pecado é o quê? Nós, como seres humanos, paramos de confiar em Deus na nossa mente, né? Para ser como sendo o criador e o mantenedor da nossa vida. E isso criou uma ruptura no universo todo, né? Se você olhar o relato do Jardim do Éden, teve problemas não só no coração de Adão e Eva, mas também na natureza, né? Que ele começou a nascer, ter espinhos nas rosas, Adão começou a ter que, do suor do seu rosto, trabalhar, os animais ficaram selvagens, a Eva teve problemas para ter filhos, enfim, houve uma ruptura completa, né? E as doenças vêm dessa ruptura, né? Exatamente, mas também não significa que, então agora todas as doenças que eu tenho é por causa do pecado, então se eu estou passando mal, ou se eu peguei um resfriado, tem que chegar perto de Deus, não é isso? Né? Porque eu me afastei de Deus. Não é isso. A gente está falando aqui que a causa básica de todas as doenças é o pecado, mas não que todas as doenças que você tem é porque você pecou. Tá. Né? É aí que tá, a gente vai usando agora a história de Elias. Por exemplo, um profeta de certa forma forte espiritualmente, porque ele foi aquele profeta que foi chamado, né, perante os 800 e tantos profetas de Baal para poder dar o sinal, né, que foi lá no monte, e aí para ver quem que era o Deus mais poderoso. E ele, nessa história, os profetas de Baal tentaram fazer lá os eventos dele e tal, e não conseguiu. E ele falou, então agora vem no meu altar, joga água ao redor, faz um monte de coisa, e aí, quando, né, pela fé dele, com oração a Deus, Deus mandou fogo do céu e consumiu tudo. E, além disso, Deus ainda mandou matar os 800 e tantos profetas de Baal. Então, de certa forma, a Bíblia não fala especificamente que Elias foi lá e matou, mas dá a entender que ele pode ter participado de tudo isso. Né? Então, o cara... traumatizou, né? Foi traumatizante, mas o cara, para fazer isso, primeiro, ele tinha que ter uma fé tremenda para poder enfrentar sozinho todos aqueles profetas de Baal e também participar, vou chamar de chacina aqui, porque Deus mandou exterminar aqueles profetas, então ele não deveria ser um cara fraco. Então, um cara fisicamente forte e espiritualmente forte. Só que depois desse evento, a rainha Jezabel, né? O nome dela, mandou matar ele, mandou um decreto que queria a cabeça dele. E poucos dias depois de ter feito tudo isso, e ser um cara, para mim, forte espiritualmente e fisicamente, ele se abalou com isso e entrou em depressão e fugiu. Então não é que a gente tenha pecado, a doença não vem porque a gente pecou. É a causa do pecado. E um cara forte como ele, né, acabou fugindo e querendo se esconder.
Então não é porque está perto de Deus ou longe de Deus que você está mais suscetível ou menos suscetível à doença, né? É uma condição humana, né, que todos passamos, né? Aham. Vem para todo mundo, né? Independente. E aí, nessa fuga, ele tentou fugir e tão desesperadamente que ele ainda pediu para Deus, né? Ele não queria mais viver. Olha só que interessante. Ele praticamente cometeu suicídio na sua mente, né? Se você for ver, né? Mas o que é interessante da história de Elias é que Elias fez todo esse show, né? Foi uma coisa tremenda, como você disse, quase 1.000 pessoas ali, né? Fazendo sacrifício e tal, mas de alguma forma ou de outra, Deus não estava naquilo ali para ele, a ponto dele ficar tão próximo de Deus. E Deus o encontrou fugindo, né? Deus o encontrou no deserto, Deus o encontrou numa situação frágil, quer dizer, Deus não ficou do lado de Elias só na hora que Elias foi bem sucedido, ou que Elias fez a vontade de Deus. Como Jonas, quando Jonas fugiu, né? Deus foi atrás dele, daqui, Deus também foi atrás de Elias. E Elias, quando foi na caverna, ele viu manifestações de Deus, mas ele não sentiu que Deus estava ali. Não que Deus apareceu, mas apareceu um terremoto, apareceu fogo, apareceu várias coisas, mas Deus não estava lá. Aí foi quando Deus falou com uma voz pequena no ouvido de Elias, que foi que ele o restaurou. E Deus mandou anjos, né, para alimentá-lo, para restaurá-lo, e não foi porque ele caiu que Deus estava, Deus tinha acabado com Elias. Deus ainda teve mais coisas para Elias fazer, né? Então, é o chamado para nós, né, Pitu? Deus, ele fica triste quando nós estamos doentes, ele quer nos restaurar. Temos uma mensagem de saúde para ter um estilo de vida melhor, mas mesmo se fizermos ou se não fizermos, Deus nunca vai desistir de nos salvar espiritualmente, né? A lição fala aqui, Pitu, uma coisa interessantíssima aqui, ó. Fala que o paralítico que encontrou em Cristo cura tanto para o corpo quanto para o espírito. A cura espiritual foi seguida da restauração física. Ou seja, a maior cura que o paralítico teve, ou que Elias teve, não foi só uma cura física, mas foi aquela cura espiritual, de saber que mesmo que nos decidimos fugir de Deus, mesmo que nos decidimos se afastar de Deus de uma forma ou de outra, porque todos estamos afastados, Deus ainda nos persegue e Deus quer nos restaurar, né? E a cura física, ela vem, ou às vezes não vem, porque a gente sabe, né, que muita gente ora pela cura física e a cura física não vem. Então a gente não pode ser infantil aqui no nosso canal e achar que todo mundo que vai orar por uma cura física vai ter. Agora, a lição diz que todo aquele que orar por uma cura espiritual, Deus vai sempre atender. Olha que promessa. Deus vai sempre atender. Por quê? Porque eu estou orando para me religar de novo a Deus, como era no Jardim do Éden antes da queda, né? Então essa é a promessa, né? Que a gente possa ter essa coragem de enfrentar a vida sabendo que Deus está conosco, né? E nossos pecados são perdoados, porque quando os pecados são perdoados, a gente entende que Deus quer nos resgatar. Elias, o paralítico, até Lázaro. Lázaro foi ressuscitado 2 vezes, mas ele morreu. Ele morreu 2 vezes praticamente. Então, qual que é o ponto da história? É que nós temos uma vida eterna que Deus colocou no nosso coração, né? E Ele vem para nos salvar. E é o que diz aqui, Elisa. De repente a gente pode até terminar aqui, ó. Quando pedimos bênçãos terrestres, a resposta da nossa oração talvez seja retardada. Ou Deus nos deu outra coisa, que não é aquilo que pedimos. Mas não é assim quando pedimos livramento do pecado. Por quê? Porque é o que Deus mais quer, que a gente fique perto dele para sempre. E nós vamos viver para sempre. Quando Jesus voltar, vai ter a árvore da vida, onde poderemos comer o fruto e viver para sempre. Então, que possamos ter nosso espírito, Pitu, que a gente possa achar essa liberdade, que a gente possa ser livre para descansar, sabendo que, lógico, nós já estamos ficando velhinhos, né? E começa a doer aqui, doer ali. Nós ainda somos abençoados aqui de não termos uma doença, não, uma coisa mais séria, mas quando vier essa parte da vida, que a gente possa entender que isso não é o final, né? Que a velhice, que a doença não nos define, que nós temos um Salvador, né? Que morreu por nós e que quer nos resgatar e que um dia vamos viver para sempre com Ele, numa realidade onde nosso corpo não vai ter mais essas doenças, e a gente vai ser livre, mas essa liberdade para descansar a gente tem hoje, né? E é o que a gente estuda aqui, a nossa objetivo é conhecer mais sobre esse amor que na cruz deu tudo para nos salvar e nos curar do pecado, né? Vamos orar, Pitu? Vamos orar.
Bondoso Pai, muito obrigado por mais um estudo, por mais uma lição, e ajude-nos a ter fé para pedir o descanso e para ter a Tua companhia e também ter uma saúde melhor. Acompanha cada um dos nossos amigos aqui essa semana, que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém.